Cadê o papai? Diana, cadê o papai? Cadê o papai? Fala papai. Opa, cadê o papai? Diana. Papai. Cadê o papai? Hã? Papai. Cadê o papai? Mostra pra mãe o papai. Dá pra mãe o papai. Ai, beijo pro pai. Oi. Nossa, quanto beijo pro pai. Beijo pro papai? Cadê beijo pro papai? Manda beijo. A Nana? Cadê a Nana? A Nana tá mandando beijo pro papai? Papai. Fala. Papai. Ai, que linda. Beijo. Opa! Levanta. Ai, caiu. Dá beijo no papai. Cadê o papai? Papai. Chama o papai. Diana, chama o papai. Chama o papai, fala. Sério? Hã? Cadê o papai? Papai. E a mamãe? Mamãe. Cadê mamãe? Ó, bateu o cabeção. Ai, bateu o cabeção. Ai. Fala mamãe. Então fala mamãe.